Fala, peregrinos! E aí, tudo bem? Prazer, meu nome é Jefferson. Hoje nós vamos falar sobre a importância de que em meio às guerras você não retroceda, não torne atrás por causa que você não vê saída. Hoje nós vamos ver como é importante a gente tornar a seguir firme, por mais que aos olhos físicos não há saída. Que aí sim nós temos que manifestar a nossa fé para romper em meio às barreiras que não há solução física, mas manifestando assim a nossa fé em Deus, manifestando a nossa confiança no Senhor. Mas antes de continuar, queria pedir a você, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, se tem agregado na sua vida, se tem ajudado você a virar chave, se tem ajudado você a se aproximar mais do Senhor, se tem ajudado você a crescer espiritualmente, peregrino. Então envia para 3 amigos, para que eles conheçam também, possa crescer junto conosco, que nós possamos aprender mais e mais sobre o Senhor Jesus, para que assim nós possamos permanecer na caminhada, cumprindo o nosso propósito. Então envia lá para esses 3 amigos, para que eles possam conhecer. Se inscreve no canal, coloca a receber todas as notificações, que toda segunda e quinta tem uma palavra de Deus para você. A palavra hoje se encontra no livro de Daniel, capítulo 3. Nós vamos iniciar a partir do versículo 1, para que você entenda o panorama do que estava acontecendo e como essa atitude tem que hoje, em nossas vidas, sempre que nós estivermos passando por batalhas, ela deve ser cumprida, assim como foi cumprida aqui no capítulo 3 de Daniel. Antes de eu continuar, queria pedir a você, feche os seus olhos se possível, vamos apresentar a nossa vida a Deus. Se você não pode, entre em espírito de oração, se você está trabalhando. Bendito e adorado Deus, diante de Ti, meu Pai, aqui nos colocamos, ó Pai. Senhor Jesus, como filhos que têm fome e sede da Tua palavra, fala ao nosso coração, dai discernimento e entendimento para entender. Meu Pai, crava no tábua do coração de cada um dos peregrinos, cada ensinamento, que nós possamos manifestar e cumprir aquilo a qual o Senhor tem nos ensinado. Amém. Diz assim, peregrino. O rei Nabucodonosor fez imagem de ouro que tinha 60 covados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Durá, na província da Babilônia. Então olha aí. Jefferson, e quem era esse Nabucodonosor? Nabucodonosor era um rei. Um rei naquele tempo no Oriente. Em uma cidade que tinha uma das suas grandes desenvolturas naquele tempo. A Babilônia era uma cidade que estava em seu apogeu, em crescimento, em glória, porque ela estava se destacando. E como isso, estava se destacando o rei, o representante naquele momento, naquele determinado tempo, era Nabucodonosor. E ele fez o quê? Ele, por achar que estava dominando, estava com a sua capacidade, confiança em o que ele tinha fisicamente, ele disse: eu vou fazer uma imagem. Vou fazer uma imagem para que o pessoal, os que me servem, os meus escravos, venham me adorar. Então, aqui nós temos esse início desse contexto. Uma cidade, um rei, e que ele queria adoração, por estar no seu apogeu, no seu crescimento, né? Está na sua máxima desenvolvimento. Então, repetindo o versículo 3. Ora, o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 covados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Durá, na província da Babilônia. E olhe que o rei Nabucodonosor, ele não fez uma estátua pequena, ele fez uma estátua grande, imensa. Jefferson, e para que ele fez isso, Jefferson? Porque ele queria se vangloriar. Ele queria que isso viesse a exaltar. Jefferson, mas qual a necessidade? A necessidade é que ele queria que o ego dele fosse abastecido, fosse inflado mais ainda.
E isso, peregrinos, já é um ensinamento que nós não podemos deixar que jamais o ego, o nosso eu, a nossa mente, a nossa carne fale mais alto do que a nossa essência. Não deixe que os seus sentimentos, não deixe que as suas emoções físicas, seja ela de alegria ou seja ela de tristeza, te faça errar o alvo. Jefferson, as emoções de alegria também me faz errar o alvo, sim. Muitas vezes, quando você está tomado por uma alegria imensa, você toma atitudes que não deveria tomar. Você fecha acordos que não deveriam fechar por empolgação, por emoção de alegria. E tem vezes que você diz assim, vixe, falei o que não deveria falar. Acabei soltando o que não deveria soltar, por estar muito alegre. Então, nós temos aqui um ponto em comum. Tanto na alegria como na tristeza, você pode acabar falhando e se deixando levar pelas emoções. E esse rei Nabucodonosor, a gente já vê o início disso. Por estar em uma cidade de alto crescimento, ele achou-se por direito construir uma estátua. Uma estátua que exaltasse a ele. Então olha o versículo 2. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais da província para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Jefferson, ele chamou todos aqueles que tinham cargos, que tinham autoridade, que tinham cargos específicos de poder, sim. Hoje não é diferente, peregrino. Muitas vezes você está num ambiente em que todos aqueles que deveriam caminhar para um alvo, que deveriam buscar o ponto entre empenhar e exaltar a Deus, estão tentando se auto-exaltar, estão tentando se autoproclamar. E aqui você vê que Nabucodonosor, ele chamou todos aqueles que tinham alguma autoridade. E você vê no versículo aqui 3, então se juntaram os sátrapas. Quem eram os sátrapas? Eram aqueles que estavam ali responsáveis pela escrita, por ensinar o conhecimento. Então nós temos os sátrapas, nós temos os prefeitos que tomavam conta de cidades, nós temos os governadores que estavam um pouco acima dos prefeitos que governavam. E nós temos aqui também, ele diz, os juízes, aqueles que tomavam decisões específicas para orientar o povo. Nós temos aqui os tesoureiros, os responsáveis oficiais, que tomavam conta do ouro, da prata, das moedas, que faziam trâmite, que faziam a transação de moedas. Nós temos aqui os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais da província, para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Versículo 4. Nisto, o arauto apregoava em alta voz, ordenando-se a vós outros, o povo, nação e homens de todas as línguas. Estavam anunciando aqui que a todos os que estavam ali, naquela cidade, naquele local, que viessem a escutar, não importava a língua, não importava o povo, não importava o cargo, que viessem tomar agora a escutar o que seria dito. Versículo 5. No momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da citreira, da música, olha aí, da música, de sorte que vós se prostes e adorais a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Jefferson, aquele rei estava altamente... O rei Nabucodonosor estava dando uma ordem que todos aqueles de diversas línguas, culturas que estavam ali naquela cidade deveriam tomar uma ação. Quando escutassem as trombetas, o pífaro, a harpa, todos os instrumentos musicais, eles deveriam fazer algo. E ele disse, no versículo 5, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa e da gaita de fole, de toda sorte de música, vós se prostrarão e adorarão a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou.
Jefferson, aquele homem estava obrigando o povo a tomar uma decisão? Sim, peregrino. E muitas vezes você pode estar se encontrando aqui, nesse ponto, sendo coagido a tomar uma decisão. Você está sendo forçado a tomar uma decisão, a escolher um ponto. Ou fazer ou não fazer, obedecer ou não obedecer. E olhe que aqui nós temos um ponto em comum. Nós temos várias autoridades. E isso nós vamos aprender hoje. Que há um ponto em que nós devemos entender que há uma condição para que muitas vezes você não obedeça alguns comandos. Jefferson, há uma condição para não obedecer a algum comando de uma autoridade? Sim, há uma condição. Nós vamos entender agora, peregrino. E olha o que diz o versículo 6. Qualquer que se não prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Então, há uma condição aqui. Antes de a gente pontuar a condição sobre obedecer ou não à autoridade, vamos pontuar aqui. O rei ainda diz o seguinte: ou vocês obedecem ou vocês morrem. Ou vocês se prostram ou vocês morrem. Então, além de ser coagido a tomar uma decisão, foi colocado outra condição. Ou você obedece o que eu estou mandando, e olhe quem estava mandando era um rei, que estava ali. Não foi somente o rei que ordenou, foi os governadores, foram os juízes que estavam por trás do rei, que eles tinham autoridade naquela região, e estava dizendo, ou vocês fazem, ou vocês morrem. Imagino eu, naquele momento, os governadores, os prefeitos falando para o povo, pessoal, é melhor obedecer. Melhor vocês obedecerem, mas por que eu vou fazer isso? Não pergunte o porquê, somente obedece. Jefferson, e o que é que nós vamos entender com isso? Nós vamos ver agora. Versículo 7. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do salteiro, de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações, homens de todas as línguas, adoraram a imagem de ouro que o rei tinha levantado. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus, acusando os judeus. O que, Jefferson? Alguém chegou acusando alguém? Sim. No mesmo instante, presta atenção, versículo 8. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Jefferson, o que é que esses homens estavam acusando os judeus? O que foi que aconteceu? Aqui nós vemos que todos adoraram. Aqui, peregrino, entenda uma coisa. O ponto é, sempre vai haver pessoas que vai fazer isso aqui. Que no mesmo instante chegaram alguns homens caldeus para acusarem os judeus. Sempre vai haver pessoas para te acusar. Jefferson, sempre. Jefferson, mas eu não estou fazendo nada de errado. Mesmo sem você fazer nada de errado. Sempre vai haver pessoas que vão te acusar, tentar te denegrir, tentar apontar para você para tentar crescer no seu fracasso ou crescer em cima de você tentando te prejudicar. E olha que não demorou muito. A mensagem diz aqui que foi no mesmo instante. A mensagem chegou a quem? Até o rei. Que havia alguns judeus que não tinham se prostrado, que tinham ido de contra a palavra de uma autoridade, que estava batendo de frente contra os governadores, os juízes, os prefeitos, aqueles que estavam ali e que tinham autoridade sobre o povo. Se lembra que eu disse a você que havia uma condição a qual não deveríamos? Se lembra que eu disse que havia uma condição a qual deveríamos não obedecer a autoridades? Há uma condição. E essa condição está sendo mostrada agora. Os judeus, teve alguns que não se prostraram. Jefferson, mas eles estão indo desobedecendo a autoridade. Por que isso? Porque há uma condição, peregrino, para que você obedeça a autoridades. E há uma condição para que você desobedeça.
Há uma única condição que faz você poder desobedecer autoridades. E isso aconteceu aqui. O rei Nabucodonosor, quando ele mandou fazer uma imagem e buscou que todos o adorassem, ele se colocou em um patamar qual ele não tenha sequer autoridade ou sequer a menor noção de chegar aonde deveria estar. Ele tentou se colocar um ponto entre se tornar Deus. Ele tentou roubar algo que não lhe pertencia. Ele tentou roubar o que, Jefferson? Roubar a adoração. Ele tentou roubar a adoração. E o único que tentou isso também falhou, que foi Lúcifer. Lúcifer tentou também roubar a adoração do Senhor. Tentou se colocar acima de Deus. Tentou fazer com que outros o adorassem e não mais adorassem ao Senhor. E aqui é a condição. Se algum dia alguma outra autoridade tentar forçar você, te coagir e te ameaçar de te matar, ou sequer te obrigar a adorar, a exaltar a Ele como forma de monumento, isso você tem total livre-arbítrio para ir de contra Ele. Como assim, Jefferson? De não obedecer. Mas Jefferson, aqueles homens iriam morrer. Não era melhor eles ficarem calados e adorados, porque senão eles iam morrer? Não, peregrino. Nesse ponto aqui, vocês têm que saber se posicionar. A morte vai chegar para todos nós. Um dia você vai morrer, ou de velhice, ou vai morrer de uma doença, ou vai morrer de um acidente, ou vai morrer em algum local com algum problema. Mas se algum dia alguém tentar roubar o louvor e a adoração que é de Deus, não permita que isso aconteça. Porque aí você estará jogando fora a sua identidade de filho de Deus. Você estará abrindo mão de reconhecer que o único que merece adoração é o Senhor. E olhe que, como diz o versículo 8 aqui, a mensagem foi imediata, foi instantânea. Quando você começar a se posicionar, peregrino, em servir ao Senhor e não mais seguir a multidão, as pessoas vão estar pronto a te acusar. Vão estar pronto a apontar o dedo para você. Para tentar fazer o que, Jefferson? Para tentar te puxar de novo para a multidão. As pessoas vão tentar te arrastar para a multidão de novo. Por que, Jefferson? Porque elas têm medo de agir dessa forma. E como ela vê alguém agindo, ela tenta puxar de volta. E foi isso que aconteceu, versículo 8. Ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Versículo 9. Disseram ao rei Nabucodonosor: Rei, vive eternamente. Primeiro eles chegaram que, rei, vamos bajular um pouco, né? Vive eternamente. Você é maravilhoso, Nabucodonosor. Você é grande. Eles exaltaram o rei para ver se ganhava algum status, né? Para ver se ganhava alguma coisa. Eles tentaram ver se barganhava alguma coisa, né? E disseram, sabe por que eles foram ali dizer? Porque eles queriam ganhar alguma coisa, peregrino. Eles queriam ganhar alguma coisa acusando aqueles que se rebelaram contra o que lhe foi ordenado, Nabucodonosor. E o versículo 10 diz: Tu, ó rei, baixasses um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da citreira, do salteiro, da gaita de fole, de toda sorte de música, se prostrasse e adorasse a imagem de ouro. Versículo 11. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Aí o versículo 12. Há uns homens judeus, eles disseram: existem uns homens judeus ali, ó rei Nabucodonosor, que tu constituíste sobre o negócio da província da Babilônia. Eles disseram: ó rei, tem alguém ali que faz parte do seu reinado, que trabalha para você e que tem alguns cargos no seu reinado e que não estão obedecendo não. Eles não estão obedecendo o Senhor não. Eles têm o cargo, mas não estão obedecendo o que o Senhor ordenou. Olha o que diz o versículo 12.
há uns homens judeus que tu constituíste, ó, eles disseram assim, rei, você constituiu alguns aí que estão se rebelando contra ti. Por que, Jefferson, vocês estavam falando isso? Vou contextualizar aqui para vocês, perigo. Dentro da Babilônia, foi levado pessoas de Israel, filhos e pessoas, crianças que se destacaram dentro do reino da Babilônia. O povo judeu, o povo de Israel se destacou. Várias crianças judeias que estavam ali do povo de Israel se destacaram. E como eles se destacaram, eles receberam cargos que outros povos que estavam ali no mesmo lugar, que foram levados como escravos, não conseguiram alcançar. Então, como uma forma de eles tentarem subir os cargos, eles começaram a acusar. E foi no mesmo instante. Por isso que eu digo, perigo, tem pessoas que estão esperando você vacilar para tentar alcançar e tomar o seu lugar. Mas fique calmo, tranquilo. Não se preocupe. Se Deus tem sido o seu escudo e sua fortaleza, se Deus tem sido o seu refúgio, eles podem até tentar te destruir, mas eles não vão conseguir. Porque quem está te sustentando não é o homem. Porque aqui eles pensavam isso, ó, nós vamos derrubar eles agora. Nós vamos fazer o rei destruir o próprio povo que eles levantaram e estão dizendo aí que está fazendo sucesso. Que estão uns como governadores, outros tomando responsabilidade. Nós vamos derrubar eles agora. Porque eles se levantaram contra o rei. Eles achavam que o povo, que Sadraque, Mesaque e Abednego, que estão aqui nessa palavra, tinham sido constituídos ou tinham ganhado o cargo por causa do favor do rei. E não foi. Eles ganharam porque eles continuavam obedecendo a Deus mesmo em terra estranha. O que é que isso tem a ver comigo, Jefferson? Peregrino, e aí onde é que está? Mesmo em ambientes que são estranhos, mesmo em ambientes que são ambientes que deveriam ser ambientes puros, que está pecaminoso, você deve se manter fiel a Deus. Você não deve tornar a ser multidão. Continue sendo sal. Continue fazendo a diferença. Mas Jefferson, vou trazer os olhares para mim. Que traga. Se for para obedecer a Deus, ou servir ao mundo, ou se render à obrigação, ou se render às amarrações, ou ao se render à coesão do inimigo, que obedeça a Deus. Escolha obedecer. E olha o que diz aqui. Versículo 12. Há uns homens que constituíste, o rei, sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. Eles não obedeceram o Senhor. Eles estão fazendo caso, eles estão dando de ombros, em outras palavras, que é dar de ombro. Eles não estão nem aí para o que você está falando, eles não estão obedecendo a sua voz. Eles não se importam com o que você está fazendo aí, sua estátua. A teus deuses não servem, nem adoram imagem de ouro que levantaste. Ele está dizendo agora, acusando ao rei, né? Ó rei, eles lá ali, ó, não se prostra perante o que o Senhor mandou. A gente está se prostrando, ó, a gente é fiel a você. A gente está adorando a sua imagem, a gente adora os seus deuses. Mas eles ali nem adoram seus deuses, nem obedecem o que o Senhor está falando. O Senhor vai continuar com eles aí? Então ele mexeu no ego, né? Aqueles que foram ali, aqueles bajuladores, que foram bajular o rei, mexeu no ego do rei. Rei, e aí? Vai deixar eles lá? Eles estão indo contra o Senhor. Estão mexendo aí, estão desobedecendo, estão quase se rebelando. O Senhor vai deixar eles fazerem isso? E olha que eles não estavam se rebelando, eles só estavam tomando posição. Posição de quê, Jefferson? De permanecer adorando o único Deus. Eles estavam trabalhando, eles estavam cumprindo com a missão que lhe foi dada, com os cargos que têm sido dados, só que eles não adoravam outro Deus. Não era algo de ser negociado. E olha que eles se colocaram em uma posição entre ou vocês obedecem ou vão ser jogados na fornalha de fogo. Vai ter momentos na sua vida, peregrino, que você vai ser tentado ser coagido a abrir mão de ter a fé, de manter a sua confiança em Deus, a agir pela força do seu braço. E eu te digo, não haja pela força do seu braço. Permaneça firme na fé. Mas Jefferson, eu não estou vendo saída, eu estou sangrando aqui. Permaneça firme na fé. Porque ali Sadraque, Mesaque e Abednego,
eles permaneceram firmes. E eles sabiam que a decisão a qual eles tinham tomado levaria eles para a fornalha de fogo ardente, que levaria eles para a morte. Jefferson, eles preferiram a morte a se ajoelhar ao rei e adorar uma imagem. O que é que custaria, Jefferson, ele somente se ajoelhar e adorar o rei? Deus entenderia. Infelizmente não. E aí onde é que está o problema, peregrino? Muitos acham que Deus vai aceitar você adorar outro Deus. Muitos acham que Deus vai aceitar, Deus entende, Jefferson. Eu fazer isso aqui para me permanecer vivo. Deus não entende, peregrino. Deus, ele quer que você seja somente dele. Que a sua confiança esteja somente nele. Nem que sequer seja necessário você provar com o seu sangue ou com sua vida que você depende dele. Porque Sadraque e Abednego, aqui nesse momento, eles se posicionaram e mostraram o seguinte: ou morrendo ou não, nós não vamos nos prostrar. Jefferson, o que fez eles ter tamanha convicção de não temer a morte foi os princípios inegociáveis que foram ensinados a ele. Foi os princípios inegociáveis. Que princípios são esses? Obedecer o teu Deus, adorar o Senhor, o único Deus. Não se prostrar diante de imagens e esculturas. Todos os princípios que a palavra de Deus nos ensina. E que assim o Senhor o abençoará, o guardará, por onde quer que andares. São princípios. E quando eles obedeceram esses princípios, eles foram contra a autoridade constituída daquele tempo. E olha o que aconteceu. Versículo 3. Então Nabucodonosor, irado, furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E trouxeram eles ao homem perante o rei. Trouxeram os homens perante o rei. Versículo 14. Falou Nabucodonosor, ele disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não servis aos meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantaste? O rei perguntou e disse, o rei ele deu ainda aquela chance de dizer assim, vamos ver se eles vão mentir, vamos fazer aqui que eu não escutei, que não vieram me acusar deles, eu vou dar aqui a prova e a oportunidade deles mudarem a opinião, deles coagido, né, perante o rei, dizer aqui, não, desconversar, deixa eles desconversar, eu quero desconversar, mudar a conversa. É verdade? Muitas vezes acontece isso, peregrino. Você vai para um local onde não há saída e você começa a ser coagido pela sua mente. E a sua mente diz assim, abre mão, desiste, não vai dar certo, olha o problema, olha a circunstância, você não tem mais saída, olha aí, disseram que não tem mais cura, olha aí, continua. Continua aí, você vai continuar aí, é melhor você voltar. É melhor você ir ali pedir ajuda, pede ajuda ali, se rende ali, diga que não acredita em Deus e você vai acabar conseguindo uma oportunidade de ter um benefício. A sua mente fica ali, martelando. Seu maior inimigo é você mesmo, Pedro. Sua mente fica ali martelando para você negar. E o rei disse, né? E aí, vocês têm uma opção, me diga aí, é verdade que isso que aconteceu? E olha o que Sadraque, Mesaque e Abednego respondeu, peregrinos. Versículo 15. Agora, pois, estáis dispostos, quando ouvires o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do salteiro, da gaita, de fole, prostrar-vos e adorai a imagem que fiz, porém, se não fizerdes e não adorardes, sereis no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vós poderá livrar da minha mão? Olha aí. Nabucodonosor estava tão acima, a mente dele estava tão acima de si mesmo, que ele colocou e disse assim, eu quero ver quem vai te livrar, quem é o Deus. Ele pensou que era Deus, peregrino. E tem muitas vezes que acontece isso. Na loucura da nossa mente, nós começamos a achar muitas vezes que nós estamos acima do Senhor. É porque a gente agora tem status, é porque a gente agora tem algum dinheirinho, acha que está acima do Senhor. E começa a querer tomar posição aonde não era sua posição. Porque o rei, ele poderia ter construído várias coisas, poderia ter feito grandes obras, mas ele quis se colocar em um patamar qual não lhe pertencia. E ainda assim,
ele, tomado pela loucura da sua mente, porque o ego, o orgulho cega, ele disse o seguinte: agora eu quero ver quem vai te livrar. Vocês, eu vou te dar mais uma oportunidade. Porque é desse jeito, peregrino. Quando você está sendo coagido a tomar uma decisão de negar a Deus, de negar a sua fé, de negar a sua crença, a pessoa diz assim: não, eu vou te dar mais uma chance. Você não quer negar, não? Homem, é melhor você negar, porque é o seguinte: você não negar, eles tocam logo numa ferida que muitos peregrinos acabam tendo. Eu vou matar você. Mas eu te pergunto, peregrino, alguém, outro ser humano, pode matar a sua vida? Você vai dizer: Jefferson, pode? Não, não pode. A sua vida é eterna. Eles podem ferir o seu corpo físico e acabar tirando a sua existência física do seu corpo material, mas a sua vida é eterna. O único que pode matar a vida é Deus. É o único que pode te lançar na fornalha de fogo ardente, ou como poderíamos dizer aqui, lançar a sua vida dentro do mar de enxofre, ou te levar para o céu. É Deus, é o único que pode fazer isso. Mas o ser humano sempre se coloca nesse ponto, muitas vezes. Ele acha que tem domínio sobre a vida. E eles falam isso: eu vou te matar, para tentar te coagir a tomar uma decisão, para você se apegar ao seu corpo físico. Mas olha a resposta de Sadraque, Mesaque e Abednego. E essa é a resposta a qual nós temos que dar sempre que a nossa fé for colocada em xeque. Sempre que a nossa posição for colocada em xeque, dizer assim: ou você nega, ou você corre para trás, ou você retrocede, nós temos que manter posição. Igual como Sadraque, Mesaque e Abednego vai fazer aqui. Ele disse o seguinte, Nabucodonosor: quem há, isso é no versículo 15, no final, quem há que Deus vai poder livrar você das minhas mãos? E olha a resposta. Olha a autoridade que nós devemos também ter. Olha o que eles respondeu. Respondeu Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó rei Nabucodonosor. Olha aqui o respeito. Eles não perderam o respeito por estar sendo ameaçados de morte. Ó rei Nabucodonosor, quanto a isso, não necessitamos te responder. Quanto a isso, ele está dizendo, quanto ser livrar, ou você nos matar ou não, é indiferente. Se você vai me matar, se você vai matar meu corpo físico, é indiferente. É indiferente para nós. Não cabe a nós te responder, porque é indiferente. Mas saiba de uma coisa, versículo 17. Se ao nosso rei, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das mãos, ó rei, das tuas mãos, ó rei. Então olha a posição desses caras, peregrinos. Eles disseram o seguinte: rei, é o seguinte, se você quiser tentar nos coagir dessa forma, você não vai conseguir. Primeiro, se for para morrer ou não, a gente não vai negar o nosso Deus. E quanto à nossa crença, a gente não precisa explicar para você. Mas saiba de uma coisa: se o nosso Deus quiser nos salvar das suas mãos, ele vai nos salvar. Olha a palavra desses homens. Eles se posicionaram e disseram assim: indiferentemente entre viver ou morrer fisicamente, entre ficar fisicamente aqui na terra ou a minha existência física permanecer aqui na terra ou não, isso não vai mudar o meu posicionamento de adorar e servir ao Senhor. Se quiser lançar a gente na fornalha, pode lançar. Nós vamos permanecer adorando o único Deus. E é esse o ponto onde nós temos que ter, peregrino. Nós temos que estar pronto a tomar sempre essa decisão quando nós somos afligidos, tentados ser coagidos, tentados ser influenciados a negar ao Senhor, a negar a nossa fé, a negar a nossa crença no Senhor. Nós temos que estar disposto, se necessário for, de abrir mão da nossa existência física para permanecer servindo e fiel ao Senhor. Como ele disse, vou repetir novamente, versículo 17: se o nosso Deus a quem servimos
quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Versículo 18. Se não, fique sabendo, ó rei, que não serviremos ao teu Deus, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Esses homens bateram de frente contra a autoridade, Pedro. Mas essa condição só foi acontecer porque Nabucodonosor se colocou em um local onde não deveria. Aí diz o seguinte, ó. Então, versículo 19, Nabucodonosor se encheu de fúria e transtornado o seu aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se acostumava acender. Então aquele homem, quando foi levado e mostrado a se colocar no seu devido local, porque quando Sadraque, Mesaque e Abednego se posicionou, eles se posicionaram na frente de várias outras autoridades. Eles mostraram e disseram assim, ó rei, é o seguinte, nós não vamos nos prostrar. Fique sabendo que nós não vamos adorar seu Deus, nós vamos adorar o único só Deus. Eles pegaram o ego daquele rei e jogaram no lixo e disseram assim, é indiferente o que você acha, o que você deixa de achar, o que você pensa ou deixa de pensar. Onde você se colocou, para nós é inegociável. Nós não vamos abrir mão dos nossos princípios para agradar você. Nós não vamos abrir mão dos nossos princípios espirituais para te servir, ó rei. Então aquele rei ficou transtornado, porque o ego dele, que estava lá em cima, todo mundo adorando, todo mundo exaltando, todo mundo se prostrando, foi jogado agora aonde? No lixo. Foi jogado no lixo. Ele ficou transtornado. E o que é que uma pessoa transtornada faz? Faz o que o rei fez. Ele pediu para acender 7 vezes mais a fornalha. Por quê? Porque ele queria agora mostrar que ele podia. Porque o ego dele agora foi ferido. Por quê? Porque ele se colocou em um patamar onde ele tinha sido como um Deus, né, até agora. Ninguém tinha afrontado, ninguém tinha ido de contra ele. Mas agora, aqueles 3 rapazes estavam indo contra ele. E olha o que aconteceu. Versículo 21. Então estes homens foram atados com seus mantos, suas túnicas, chapéus e suas outras roupas e foram lançados na fornalha. Olha aí, foram lançados na fornalha de sobremaneira acesa. Versículo 22. Porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram eles lá de cima para dentro. Sadraque, Mesaque e Abednego. Os homens foram atados aos seus mantos, às suas túnicas, chapéus, às suas outras roupas e foram lançados na fornalha de sobremaneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa. A chama do fogo mataram os homens que lançaram de cima para baixo, Sadraque, Mesaque e Abednego. Então Sadraque, Mesaque e Abednego caíram dentro da fornalha. E aqueles que lançaram eles, que estavam acima da fornalha, morreram. Automaticamente, ao chegar próximo, morreram. Aí você pode estar perguntando agora, Jefferson, acabou a história? Infelizmente, para aqueles que estavam lá em cima, sim, que foram queimados. Mas para Sadraque, Mesaque e Abednego, para a tristeza do rei, a história ainda não terminou, peregrinos. Mas Jefferson, eles foram lançados, quem morreu, quem estava em cima morreu, imagine quem caiu dentro da fornalha, Jefferson. Só que quem caiu dentro da fornalha tinha um ponto. Eles caíram convictos e posicionados sobre o viver em Cristo. E olha o que aconteceu aqui, peregrino. Versículo 23. Esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha. Versículo 24. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos 3 homens atados dentro do fogo? Responderam o rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então, o rei agora ficou assustado e disse: a gente não lançou 3? Eu estou vendo gente ali passeando naquela fornalha.
E aí você pode estar dizendo, como assim, Jefferson? Como é que é possível 3 homens sobreviverem se aqueles que lançaram eles lá de cima morreram? Porque no momento que você se posiciona, peregrino, e quando você está disposto a servir a Deus acima de qualquer circunstância física, que você está disposto a abrir mão da sua existência física para permanecer servindo ao Senhor, quem controla o dia da sua partida nesse mundo físico não é o homem. Nunca foi o homem. É porque o homem ele tenta tomar o lugar de Deus. Quem controla a sua ida desse mundo físico é Deus. E Deus aqui provou na forma prática. Aí você pode ter dito, mas Jefferson, por que Deus, sendo Deus, não tirou Sadraque, Mesaque e Abednego, livrou eles antes de cair dentro da fornalha? Porque Deus ele queria mostrar para Nabucodonosor e todo aquele povo que estava adorando que existia um único só Deus, que não eram os deuses dele. E Deus ele mostrou na prática, mostrou com experiência, para que eles soubessem que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego era o verdadeiro Senhor. E o rei ali ficou espantado. Ele disse, é impossível, tem um quarto homem ali dentro. Saiba que mesmo quando você está se sentindo sozinho, peregrino, em meio à guerra, mesmo quando você está sendo coagido a desistir, você não está só. Não desista, não abra mão, não retroceda. Continue firme. Jefferson, está doendo, está sangrando, não estou tendo saída. Continua fazendo a sua parte. Jefferson, mas eu não estou vendo saída. Continua fazendo a sua parte. Porque no momento certo, Deus vai chegar com a providência. Faça a sua parte e não se preocupe que Deus vai fazer a dele. Deus ele fez a dele aqui. Mas Jefferson, e se Deus não tivesse salvado Sadraque, Mesaque e Abednego? A história teria terminado ali. A história poderia até ter terminado ali. Mas, entretanto, todavia, a história não terminou. Por quê? Porque Sadraque, Mesaque e Abednego deixou claro que independentemente entre estar fisicamente aqui na terra ou não, estar aqui na terra ou não, eles ainda assim serviriam ao Senhor. E é esse momento em que nós temos que aprender, peregrinos. Você tem que estar apegado a Deus, não à sua existência física. Porque a sua vida é eterna. Você pode, o seu corpo físico, morrer aqui, mas sua alma é eterna. Então não se limite a ficar preso à sua existência física. Já você está querendo dizer que é para mim não me importar com a morte, é para mim tentar levar a vida sem me preocupar com a morte? Eu estou querendo dizer a você que independentemente de você estar vivo ou não, você tá aqui na Terra, fisicamente existindo ou não, não deve mudar a sua fé no Senhor. Não deve mudar. Você não deve ficar apegado à sua existência física para servir ao Senhor. Que isso não deve ser um ponto, uma barreira de servir a Deus. Não, só sirva ao Senhor enquanto eu puder permanecer aqui vivo fisicamente. Se alguém me disser que eu vou morrer, eu nego o Senhor. Você tem que estar para além disso, peregrino. A sua fé, a sua vida é para além disso, é para além do corpo físico. Então, não coloque uma barreira. Não se prenda ao mundo físico, porque o seu reino não é daqui. Se lembra, o nosso reino é espiritual, é celestial. Muitas pessoas ficam presas aqui e ficam temendo a morte. Ficam angustiadas com a morte. Ah, eu tenho medo da morte, eu tenho medo da morte. Pessoas que têm medo da morte, peregrino, é porque ela não tem certeza de quem é que toma conta da vida dela. Como assim, Jefferson? Ela não tem certeza, mas ela fala que serve ao Senhor. Ela fala, é muito fácil falar. Outro ponto é ser como Sadraque, Mesaque e Abednego. Se posicionar e dizer, eu não me importo de perder a minha existência física, mas mesmo assim eu vou me permanecer fiel. E quando você se posiciona dessa forma, Deus ele tem prazer, peregrino, em honrar a sua fidelidade a Ele. Deus ele honrou a fidelidade de Sadraque, Mesaque e Abednego. Foi por isso que o Senhor Jesus salvou eles ali, dentro da fornalha. E olha o que aconteceu. Versículo 25. Ele disse, eu porém vejo 4 homens. Quem disse isso? Nabucodonosor, o próprio rei. Soltos, que andavam passeando dentro do fogo. E nenhum dano ele viu naqueles homens.
Por que eles não viram nenhum dano? Porque Deus estava cuidando deles. Deus está acima dos homens, Pedro. Deus está acima da sua existência física. E há daquele que tenta impedir a sua existência física achando que é Deus para tomar conta da sua vida. E diz aqui, ainda no versículo 25, e o aspecto do quarto homem é semelhante ao filho dos deuses. O rei Nabucodonosor não conhecia Deus, não conhecia o Deus de Israel. Mas naquele momento ele começou a conhecer, e por isso que ele disse assim, tem um quarto homem ali que é semelhante aos deuses. Os deuses o quê? As imagens, as coisas que ele tinha aprendido que eram deuses, que eram as coisas do homem, pensamentos ficcionais do homem. Então ele, pela cultura dele, era deuses, era um Deus que vinha, né, ali. Ele não conhecia o verdadeiro Deus, porque todos os outros são, infelizmente, obra da mente humana. Então olha o versículo 26. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobre maneira acesa, e falou e disse, Sadraque, Mesaque e Abednego, servo do Deus Altíssimo. Agora, o rei Nabucodonosor, aquele que estava cheio de ego, de orgulho, começou a falar aqui, rei do Deus Altíssimo. Ele reconheceu o Deus de Isaac, ele reconheceu o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Olha o que ele diz, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Deus está pronto a te salvar do meio do fogo, peregrino. Assim como o Senhor fez com Sadraque, Mesaque e Abednego, Deus está esperando de você e de mim se posicionar e dizer assim, independentemente da minha existência física, se você tentar me coagir, dizendo que vai me matar, vai me tirar daqui do mundo físico, eu não vou abrir mão de servir ao Senhor. Se a circunstância da sua vida disser assim, ou você para de servir o Senhor, ou você nega a Deus, ou você nega ao Senhor, ou suas dívidas só vão aumentar, permaneça e diga, eu vou continuar servindo ao Senhor mesmo com essas dívidas que aparentemente está aqui tentando fazer eu negar o meu Deus, dizendo que Ele não existe, eu vou continuar servindo. Quando você fizer isso, se posicionar, independentemente do problema, independentemente da circunstância, independentemente de você ser coagido ou não, você servir a Deus, Deus ele vai manifestar a glória dele na sua vida. Igual como manifestou aqui. E o rei e todos vão ter que reconhecer que Deus é contigo. Porque Nabucodonosor teve que reconhecer que Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego era o verdadeiro Deus. E aqui você já vê ele falando, peregrino, de forma mais branda e dizendo assim, ei, sai daí, vamos conversar. Eu vi que vocês não morreram aí, tem como vocês saírem, Sadraque, Mesaque e Abednego? Sei que estou vendo vocês passeando aí, se divertindo aí. Sadraque, Mesaque e Abednego estavam ali passeando dentro do fogo, brincando, conversando. Eu acho que Sadraque e Abednego estavam ali conversando, né, batendo um papo com o Senhor. Eles dizendo, ei Senhor, como é maravilhoso servir o Senhor. Estavam adorando. Isso aqui eu estou especulando, peregrino. Enquanto o rei estava ali coçando a cabeça, meu amigo, o que foi que aconteceu? O que é isso? Eles estavam ali glorificando a Deus, se divertindo dentro do fogo. Gerson, dentro da fornalha. Em meio à guerra, eles estavam adorando e se divertindo. Quem serve o Senhor é assim, peregrino. Quando você obedece a Deus, quando você está disposto a não abrir mão sequer de nenhum dos princípios da Bíblia, dos princípios inegociáveis espiritualmente, que é da palavra de Deus, você começa a passear em meio à guerra e Deus continua te honrando, te exaltando, para que a glória dele seja resplandecida na sua vida e toda a glória seja direcionada para ele. Para a gente terminar aqui, versículo 27. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei e viram que o fogo não teve poder algum sobre o corpo destes homens. De que homem? Sadraque, Mesaque e Abednego. O fogo nem sequer teve poder para queimar. E olha que matou 2 homens. E o que impediu deles morrerem, Sadraque, Mesaque e Abednego? O que impediu deles morrer foi o próprio Deus, porque o dono da sua existência física e da sua vida é Deus. Não é o homem. Não é a circunstância. Muitas vezes a circunstância quer dizer que é dona da sua existência física e não é, peregrino. Quem é dono da sua existência física é Deus. Jefferson, é difícil entender isso. Mas no momento que você entender isso, você vai se tornar imparável, peregrino. Porque você vai entender esse principal ponto. Que quem comanda a sua existência é Deus. Que independentemente da circunstância, se você permanecer servindo a Deus, se você estiver pronto
a servir a Deus, por mais que a sua vida física acabe, você se torna imparável. Porque você vai estar sempre servindo ao Senhor, independentemente da doença, independentemente da dívida, independentemente de você ser coagido e você ser torturado, você vai começar a viver e andar, não pelo que os olhos físicos dizem, mas vai andar através da fé. E olha o que diz aqui, versículo 27. Os conselheiros viram que o fogo não teve poder algum sobre o corpo destes homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos mudaram, nem o cheiro de fogo passou sobre ele. Olha aí, peregrino, quando você serve ao Senhor, nem sequer o fogo tem poder de tocar em você, nem um elemento do fogo tem poder de tocar em você. Olha aí, versículo 28. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. O rei, que anteriormente estava pedindo adoração para ele, que era como se fosse um Deus, reconheceu e começou a adorar o verdadeiro Deus. Deus está preparando, peregrino, e esperando você se posicionar para poder pegar esse problema que você acha que está sendo intransponível, para Deus pegar esse problema para ser uma ferramenta de glorificação de Deus na sua vida. Deus está esperando você se posicionar e dizer assim: independentemente do problema, eu vou servir ao Senhor. Independentemente da dívida, independentemente de eu estar perto de morrer ou não, eu vou permanecer firme na minha fé. E Deus está esperando você se posicionar para Ele manifestar a glória dEle na sua vida, como Ele manifestou em Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas Jefferson, e se Deus não manifestar? Não mudou nada. Você vai para a glória. E como disse Paulo, completei a carreira, guardei a fé, guardei a minha fé. E o que é que Paulo diz mais? Ele diz que quando guardou a fé dele, ele conquistou o que tanto ele esperava. Porque para Paulo, viver é Cristo, é sacrifício. Morrer é lucro. Por que, Gerson, morrer é lucro? Porque ele vai para próximo do Senhor. Ele vai para onde tanto ele esperava, para o reino celestial. Então comece a entender, peregrino, que o morrer físico não é o fim. É somente o início de você viver a real existência, a sua real vida, que é eterna. Você vai não mais estar preso à dor, a sofrimento, à angústia, a precisar ficar sofrendo, trabalhando. Aí você agora vai viver na plenitude da dependência de Deus. O mundo, ele prega o contrário, que a morte é o fim, e tenta fazer você ficar com medo da morte. Mas a morte é a oportunidade de você chegar ao Senhor, a você sair desse receptáculo e ir para próximo do Senhor. Mas há uma condição: você tem que servir a Ele, você tem que se manter firme com o Senhor, para receber assim a oportunidade de chegar e estar no reino celestial, o que está para além desse mundo físico. E olha o que diz aqui: o rei Nabucodonosor adorou Deus e disse, versículo 28, falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei. Ele está dizendo: não quiseram cumprir a minha palavra, e preferiram entre o seu corpo servirem, olha aí, e preferiram entregar o seu corpo a servir e adorar qualquer outro Deus, senão o Deus dele, que é o Deus dos deuses. Portanto, faça um decreto hoje. Então Nabucodonosor fez um decreto hoje. Qual era o decreto? Olha o que ele fez. O decreto hoje, pelo qual todo o povo, nação e língua que disser ou blasfemar contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus, não há outro Deus. O que é esse Deus aqui? Deus com Deus minúsculo. Não há qualquer outro ser que exista que seja superior a esse Deus aqui que eu conheci. E olha aqui o que ele fala: que possa livrar e que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Olha aí, peregrino. O mesmo rei que lançou Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha, agora é o rei que estava adorando a Deus, estava exaltando ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, e agora estava entregando
a prosperidade e bênção sobre a vida dele. O mesmo problema que antes estava tentando fazer eles negarem a fé, agora era o problema que estava exaltando e glorificando e colocando o nome do Senhor Jesus acima de todos os nomes. Então Deus está esperando a oportunidade, peregrino, de você se posicionar para Ele poder manifestar a glória dele e você ser testemunha e exemplo da glória dele aí nesse problema que você tem. E tudo que estava como armação para tentar te destruir, vai ser toda essa armação que vai servir para glorificar o nome do Senhor. Então essa era a palavra de Deus que Ele tinha para nós hoje. Nós aprendemos a nos posicionarmos, a não negar a nossa fé. Nem sequer se nós somos coagidos a negar a fé por causa da nossa existência física. Que nós viemos abrir mão do nosso corpo físico para permanecer com a nossa fé inabalável no Senhor. Que a sua fé esteja para além do seu corpo físico. Que se for preciso algum dia alguém disser, ou você nega ou você morre, você disser, eu prefiro morrer fisicamente do que negar o meu Deus. Saiba se posicionar, peregrino, porque Deus está pronto a te honrar. E saiba que se a morte vier, não foi porque aquele homem quis, foi porque Deus estava te esperando. Deus estava te esperando para você estar nos braços dele. Porque a morte não é o final, a morte é o início de uma nova história e continuamento da sua vida que é eterna. Vamos agradecer ao Senhor por essa palavra. Soberano e eterno Deus, meu Deus, que palavra, meu Deus. Meu Pai, crava na tábua do coração de cada um desses peregrinos. Meu Deus, dá discernimento e entendimento para eles entenderem, meu Pai, que independentemente, meu Pai, do corpo físico, meu Deus, há uma vida que vai para além do corpo físico e dessa matéria. E que nós temos que saber nos posicionar a não jamais abrir mão de servir ao Senhor, a ponto de que, se for preciso entregar o nosso corpo como, meu Pai, exemplo, nós vamos entregar para que a Tua glória se manifeste. Meu Deus, nos ensina sempre a nos posicionar, a guardar a fé, e jamais nós venhamos abrir mão de servir ao Senhor. Por mais que nós venhamos a ser, meu Pai, coagido entre viver aqui nesse mundo físico ou morrer. E nós venhamos escolher morrer fisicamente para glorificar o Teu nome. Nós te entregamos em Tuas mãos a nossa vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.